Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao cronograma do evento. Agora nós teremos a palestra da professora Elisama Vieira dos Santos, que irá nos prestigiar, né, com uma discussão em um tema muito importante na eletroquímica, né, e eletroanalítica ambiental, visando aplicações, portanto, de tecnologias eletroquímicas no tratamento de solo e água. A professora Elisama fez a graduação, mestrado e doutorado, né, em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ainda no seu doutorado ela realizou parte de seus estudos na Universidade de Castilla-La Mancha, e desde 2016 ela é professora na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É também membro da Rede Espanhola de Excelência 3E Tech, atuou no programa de pós-graduação em Engenharia Química, e programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências do Petróleo. É coordenadora do programa também de pós-graduação em Engenharia Química. A professora Elisama também atua nas linhas de pesquisa e tratamento de efluentes derivados da indústria petroquímica, tratamento de solos e águas contaminadas com pesticidas, eletroquímica ambiental, processos oxidativos avançados e eletroanálise para monitoramento ambiental. Em 2016, ela foi contemplada com o prestigioso Prêmio Internacional L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência e tem atuado fortemente na causa pela igualdade de gênero na ciência. Recentemente, em 2020, né, ela ganhou da Sociedade Internacional de Eletroquímica o Prêmio de Eletroquímica Verde. Diante dessa breve apresentação, eu passo a palavra à professora Elisama Vieira dos Santos, agradecendo mais uma vez, né, por ter aceitado o convite e pela disponibilidade de discutir esse assunto tão importante a todos os participantes e sócios da sociedade. É contigo, Elisama. Acho que travou. Eu acho que o microfone está funcionando, professora. Professora? Alô, vocês estão escutando? Agora sim. Ok. Sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a comissão organizadora e parabenizando pelo evento. É uma honra poder compartilhar com vocês o que estamos desenvolvendo nos últimos anos. Hoje eu irei comentar um pouco, né, sobre esses pontos. O nosso grupo, o grupo de eletroquímica, eu sou lotada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como mencionado, em colaboração com os professores aqui na instituição, temos o professor Carlos Alberto Martinez, o professor Djalma Ribeiro, Poliana Castro e alguns outros professores que colaboram com o grupo de eletroquímica ambiental e aplicada. Nós temos trabalhado com a parte de tecnologias eletroquímicas para tratamento de efluentes, tratamento de solo, né? Eletroanálises também temos nos dedicado a esse tema, engenharia eletroquímica, eletrocatálises também para aplicação ambiental, processos oxidativos avançados e, mais recentemente, a parte de química teórica, envolvendo a eletroquímica. Hoje é a parte de remediação de solos, envolvendo processos assistidos eletroquimicamente. Diante dessa temática solo, é importante a gente frisar sobre a classificação, a composição, a característica físico-química dos solos, né, a fim de que possamos definir qual será a melhor estratégia ou melhor tecnologia a ser abordada. Então, dois pontos aqui que eu posso trabalhar a permeabilidade do solo e solos impermeáveis. Então, vamos conversar sobre
tecnologias aplicadas a esses dois tipos de solo. Com Né? licença, professora Então, Elisângela. são parâmetros extremamente importantes quando falamos de remédio. O áudio da senhora está cortando. E a porosidade, gente? Oi? O seu áudio está cortando em vários momentos. O áudio? O áudio está cortando. Eu não estou escutando tudo que a senhora fala. Ok, então vou acoplar aqui. Um minuto, por favor. Ok, sem problema. Agora melhorou o áudio? Sim, agora Vocês melhorou. conseguem escutar tudo que eu estou falando? Sim, agora está tudo certo. Ótimo, perfeito. Parâmetros tecnológicos técnicos. Bom, gente, como eu estava mencionando, vamos avaliar tecnologias de eletroquímicas aplicadas para tratamento de solo, considerando essas duas características peculiares, a permeabilidade, né, e solos permeáveis e solos não permeáveis. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos trabalhado no grupo a lavagem de solo acoplada a processos eletroquímicos, precisamente a processos envolvendo oxidação eletroquímica, né, onde nós temos inicialmente a lavagem de solo, e durante a lavagem de solo é gerado um efluente, é gerada uma solução que contém uma carga de contaminante relativamente alta. E se estamos falando de compostos orgânicos, então, uma estratégia seria a utilização de processos envolvendo a oxidação eletroquímica. E é importante a gente enfatizar que, por que tratar esse tipo de efluente, né, a fim de avaliar a reutilização dessa fase aquosa, principalmente durante o processo de lavagem de solo, e com o intuito de minimizar a quantidade de água utilizada durante a remediação, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de como funciona o processo, essa figura, aqui nós teríamos uma pluma contaminada, o solo, teríamos poços onde estaríamos injetando uma solução de lavagem e uma parte que seria a injeção de solução de lavagem e um poço extrator. E o que acontece? Essa tecnologia, ela é utilizada utilizando a seguinte sistemática: o solo é extraído, né, pode ser ex situ ou in situ, né? Se for in situ, ele pode ser extraído e posteriormente tratado. A posteriori é gerado, então, esse efluente. Então, nos últimos anos, temos também nos dedicado a avaliar o tratamento desse efluente gerado durante a parte de tratamento de solo. E, dentro dessa perspectiva, um trabalho que fizemos foi empregando eletrodo de diamante dopado com boro, a fim de avaliar a produção de persulfato durante o processo de oxidação eletroquímica para a remoção de um pesticida, que nesse caso nós empregamos a atrazina, né, um pesticida que vem sendo utilizado no Brasil e em alguns outros países também. Então, foi feito um estudo onde o solo foi previamente contaminado, a posteriori ele foi lavado com soluções que continham surfactante, elegimos um surfactante não iônico, então aqui foi o dodecilsulfato de sódio, onde nós temos o inosulfato, né, na parte polar e apolar, temos aqui o sódio. Então foi feita essa lavagem. Após a lavagem foi coletado a parte aquosa e observado que à medida que aumentava a concentração do surfactante, não tínhamos também a remoção da atrazina, mas não foi um fator tão importante o acréscimo de surfactante
a fim de favorecer a remoção da atrazina. Então, nós observamos que é importante avaliar a concentração micelar crítica. A partir disso, nós trabalhamos em função da concentração micelar crítica, e, em função disso, nós observamos também que, durante a lavagem de solo, são geradas micelas, já que nós estamos trabalhando com sistemas assistidos com surfactantes e os contaminantes orgânicos, né? Então, nós observamos nesse estudo, avaliando o tamanho da partícula, que em baixas concentrações de surfactante, nós tínhamos maiores partículas mais grandes. Contudo, quando estávamos com altas concentrações de surfactante, tínhamos aí essa maior agregação dessas partículas e menores partículas eram geradas. Bom, a posteriori, então, propusemos o tratamento dessas soluções, empregando os ânodos de diamante dopado com boro, a uma densidade fixa, né, de 30 mA por centímetro quadrado, e fizemos análises de avaliação do tamanho de partícula, o quanto também tem esse favorecimento de romper essas partículas durante o processo eletroquímico. Então, nós observamos aqui, esse seria aquele fluido, aquela solução, né, que continha uma elevada carga de surfactante, né, a maior concentração de surfactante, na realidade, esse aqui é referente à menor concentração de surfactante e a maior concentração de surfactante. Então, nós observamos que, à medida que tínhamos cargas micelas maiores, era mais fácil romper essas micelas, né, e, consequentemente, durante o tratamento eletroquímico, tínhamos aí uma maior, uma rapidez nessa remoção, nessa quebra dessas micelas. Isso aí se deve também à quantidade de surfactante, mas aqui nós tínhamos uma menor quantidade, e aqui nós tínhamos uma maior agregação desses surfactantes, dessas partículas. Fizemos análises também de concentração de surfactante da atrazina no decorrer do tratamento, para todos os fluidos gerados durante o processo. Então, nós observamos que em elevadas concentrações de surfactante, a degradação da matéria orgânica, a degradação dele mesmo aqui, durante o processo eletroquímico, foi mais rápida, né, foi rapidamente assistida. E a atrazina também teve esse mesmo comportamento. Então, uma particularidade desse surfactante, que prestamos atenção, foi a respeito dele conter em sua estrutura o iosulfato. Então, que a posteriori nós observamos que o iosulfato contribuiu para a formação das espécies, no caso do iopersulfato, que, em conjunto com os radicais hidroxilas, favoreceram a degradação daqueles componentes orgânicos presentes naquele fluido de lavagem do solo. E aí chegamos a essa observação nesse trabalho, fizemos esse estudo, e surgiu o interesse, a posteriori, de trabalhar, então, com o sistema autônomo energeticamente, a fim de verificar a eficiência para a remoção de dísel. Nós elegimos esse contaminante porque, na nossa região, aqui no município de Natal, alguns anos atrás, tínhamos uma grande preocupação com a contaminação de postos de combustíveis, né? E aí, associados à presença do diesel, à presença de gasolina e diferentes outros combustíveis. Ainda temos regiões onde há contaminação da pluma d'água, e, contudo, há uma fiscalização e vem tendo esse controle, e surgiu essa ideia, né, de fazer esse trabalho. O aluno, João Miller, ele que realizou a parte experimental, ele é meu aluno de doutorado, do programa de engenharia, pós-graduação em engenharia química. Então, fizemos esse estudo considerando um solo contaminado com uma carga elevada de dísel, na ordem de 10.000 miligramas por quilo, a fim de simular o que vem sendo também observado em alguns pontos daqui da região. Então, fizemos um estudo comparando
dois tipos de surfactante. Um surfactante não iônico e aquele, o dodecilsulfato de sódio, que tínhamos trabalhado naquele trabalho anterior, para fazer a lavagem desse solo e, a posteriori, então, tratar o fluido gerado durante o tratamento do solo, né? Isso com um sistema autônomo energeticamente. Bom, a princípio, o primeiro questionamento que fizemos é concentração micelar crítica em meio onde contendo o iosulfato, né? Qual seria esses valores? Então, principalmente para o unitol, que era um surfactante que não tinha sido ainda trabalhado com a parte eletroquímica para degradação, então não sabíamos informações sobre esse componente. Então, em colaboração com o professor Eduardo também, do programa de engenharia química, fizemos esse trabalho. Ele é da área de adsorção e vem trabalhando também com surfactante, onde o surfactante não iônico obteve uma menor concentração micelar crítica e o surfactante aniônico, o dodecilsulfato, uma maior concentração micelar crítica, o que já era esperado, né? Baseado em dados reportados na literatura, os surfactantes não iônicos apresentam esse comportamento, né, frente aos não iônicos. Então, nesse gráfico aqui, é possível observar o seguinte parâmetro: a remoção de hidrocarbonetos totais de petróleo em função do percentual ou da quantidade de surfactantes adicionado durante o processo de soil wash, ou lavagem de solo, tá? Então, o que é que nós observamos aqui? Seria menores concentrações de surfactante e maiores concentrações de surfactante. Então, à medida que ocorreu um aumento na concentração do surfactante naquela solução de lavagem, tivemos uma melhor resposta em remoção de hidrocarbonetos totais de petróleo. E isso quer dizer também uma maior carga orgânica na fase aquosa, né? Então, esse é o nosso sistema que trabalhamos e temos aqui no grupo, ele está instalado. Então, temos painéis fotovoltaicos que alimentam uma bateria, armazenam essa energia, e essa energia, então, ela é empregada no sistema eletroquímico para o tratamento. Então, fizemos análises de demanda química de oxigênio a fim de avaliar a degradação frente à presença desses dois tipos de surfactante, o não iônico e o aniônico. Nós observamos que o surfactante aniônico também apresentava uma melhor resposta de degradação da matéria orgânica. Na sequência, fizemos também análises de carbono orgânico total, mantendo um comportamento similar ao obtido pela demanda química de oxigênio, né? Então, utilizando os surfactantes não iônicos, nós observamos umas melhores eficiências para a remoção da carga orgânica frente ao carbono orgânico total. E os hidrocarbonetos totais de petróleo, também observamos esse mesmo comportamento. E aí surgiu o interesse em avaliar, quantificar os íons persulfato gerados durante o processo. Então, nós observamos aqui que quando nós tínhamos a presença do surfactante, né, do dodecilsulfato de sódio, promovia um acréscimo para a formação dos íons persulfatos, o que já nós estávamos esperando que ocorresse esse comportamento, já que o surfactante ele tem em sua estrutura o íon sulfato, que possivelmente, utilizando a oxidação eletroquímica, poderíamos, então, promover a oxidação para a formação do persulfato, e isso foi observado experimentalmente. Cabe destacar também que esse processo, ele foi utilizado energia limpa, né? Utilizamos energia fotovoltaica para alimentar o sistema. Então, no âmbito de custo energético, aqui podemos dizer que seria uma economia energética, né? Eu não coloquei aqui as informações sobre custo associados operacionais a reagentes, né, análises, mas no âmbito de operacionalização do sistema, nós tivemos aí
esse consumo energético que correlaciona-se a uma economia de energia. E uma particularidade que, em presença do surfactante aniônico, um menor consumo energético, ou seja, além de promoção dos íons persulfatos, também há um favorecimento em relação à condutividade da solução, né, por ser um surfactante aniônico. Então, nós observamos esse tipo de comportamento. Pois bem, para esses dois exemplos que eu mencionei, foi empregado para esse tipo de solo, solos permeáveis. Solos impermeáveis. Qual tecnologia ou quais tecnologias poderíamos, então, trabalhar? Uma das tecnologias que temos nos dedicado é os processos eletroquimicamente assistidos para remediação de solo, e aí podemos mencionar a remediação eletrocinética, que consiste na aplicação de um potencial, né, entre eletrodos que poderão ser acoplados diretamente no solo, ou em reservatórios. Nessa foto aqui, ela ilustra para vocês, os eletrodos, eles estão acoplados a reservatórios, né, e nós temos aqui, quando aplicamos esse potencial, diferentes processos, diferentes fenômenos poderão contribuir para o transporte e remoção daqueles contaminantes. Essa tecnologia, na realidade, ela foi... os primeiros estudos foram para a remoção de metais. Nos últimos anos, ela vem sendo investigada para a remoção de compostos orgânicos. E aí, só para entender um pouco do fundamento dela, né, os principais fenômenos que contribuem para o transporte e remoção dos contaminantes são estes 4 aqui, né? Nós temos a eletrólise, a eletromigração, eletrosmoses, eletroforeses. E aí, bom, a eletrólise está associada à oxidação da água, que culmina também na produção de hidrogênio e de oxigênio, né? E, consequentemente, na variação do pH do solo. Observamos que na região próxima ao ânodo, o pH tende a ser mais ácido, e na região próxima ao cátodo, esse pH tende a ser mais básico, né? Tendo essa variação associada à produção dos íons H+, e à produção dos íons hidróxidos nessa região. Um outro tipo de fenômeno que na realidade, é importante a gente mencionar, nesse tipo de tecnologia eletroquimicamente assistida, é a eletromigração. Falar de solo é complexo, né, porque, na realidade, nós temos uma matriz que tem em sua composição diferentes óxidos, diferentes componentes, que pode ter também até diferentes contaminantes, né, e toda essa mescla de componentes, eles interagem por meio de algum fenômeno. Então, as espécies iônicas, a eletromigração é o principal parâmetro que rege a velocidade dessas espécies transportadas no solo. Então, nós temos que as espécies positivas, elas tendem a ir em direção ao cátodo e as negativas em direção ao ânodo. É importante indicar que isso vai depender também da carga elétrica do solo, né? E nós podemos mencionar a velocidade, mensurar quantitativamente a velocidade de eletromigração, né, em função de parâmetros físico-químicos. Outro ponto é associado ao feito da camada elétrica, da dupla camada elétrica, né? E é o efeito da eletrosmose, onde nós temos o transporte da água no solo, né, durante o tratamento. Consequentemente, podemos favorecer o transporte dos contaminantes, principalmente se esses contaminantes forem solúveis em água, né, podemos promover a remoção. E, ao mesmo tempo, é importante mensurar que é influenciado por parâmetros físico-químicos do solo, do fluido, né, do fluido utilizado, dos contaminantes ali presentes. Todos esses parâmetros influenciam na velocidade eletrosmótica, e principalmente na constante também eletrosmótica. Há outro fenômeno que principalmente é observado quando utilizamos surfactantes, né? Quando temos partículas coloidais, né?
porque essas partículas coloidais, elas tendem a se mover naquela porção, no solo, né, por meio desse fenômeno. E depende do potencial zeta da partícula, que pode ser negativo ou positivo, daí vai influenciar nesse transporte, a viscosidade do fluido, né, que é representada aqui nessa equação, inclusive, e o potencial, o gradiente de potencial aplicado durante o processo eletroquimicamente assistido para a remoção desses contaminantes no solo. Então, partículas maiores são mais difíceis a gente favorecer esse transporte. Partículas menores, então, dependendo da porosidade do solo, podemos favorecer mais efetivamente a remoção. Bom, esse estudo, ele foi utilizado com solo de baixa permeabilidade à caulinita, que foi uma aluna minha de mestrado, a Ingrid, do programa de pós-graduação em Engenharia Química, onde ela fez a integração da remediação eletrocinética com a fitorremediação. Então, nós sabemos que a fitorremediação é uma tecnologia que envolve plantas, e ela vem sendo empregada para a remoção de metais, de compostos orgânicos, né? E a proposta desse trabalho foi, então, integrar para remover petróleo em solo. Então, fizemos um estudo de eletrofitorremediação, o solo contaminado com petróleo bruto, coletado aqui do nosso estado. Esse aqui é uma foto, né, da célula. Então, nós temos aqui na parte central, esse estudo foi em escala laboratorial. Então, nós temos o solo na parte central, nos reservatórios tínhamos fluidos, né, e esses fluidos era água, torneira, no ânodo, e o surfactante do desilsulfato de sódio, né, no cátodo. E foi utilizado um potencial de 1 volt por centímetro, e um parâmetro também adicional que foi investigado foi a variação da polaridade dos eletrodos em intervalos de tempos especificados. Bom, o que é que nós observamos? Esses resultados refletem a germinação e a quantidade de biomassa de girassol. Né? A espécie da planta que foi investigada foram girassóis, então foram realizadas essas análises, nós observamos que a eletrofitorremediação com a inversão da polaridade dos eletrodos, ela foi mais efetiva para a germinação do girassol no solo. E também observamos que a biomassa foi mais acentuada também a sua produção. Aqui, esses resultados reportam o tamanho das folhas, tá? Em raiz, folha, caule. Então, nós observamos que para esse resultado onde ocorre a inversão da polaridade dos eletrodos, tínhamos uma melhor resposta para o crescimento dos girassóis. Né? Então, aqui seria o reservatório, nós tínhamos essa aqui é a parte central, onde temos o solo e os reservatórios. Eletrodos de grafite empregados, então, resultava um melhor crescimento quando invertíamos a polaridade desses eletrodos diariamente, no caso, a cada 24 horas. Bom, além disso, a remoção de hidrocarbonetos totais de petróleo, ela foi também melhor assistida quando nós tínhamos o processo integrado, eletrofitorremediação. Isso aqui seria o resultado com a fitorremediação, só, e o processo com eletrofitorremediação integrado, assistido com inversão de polaridade. E aí, a literatura reporta que, na realidade, vários fenômenos contribuem para, então, a remoção de compostos assistidos via fitorremediação, né? Então, vários fenômenos biológicos também, além dos fenômenos eletroquímicos físicos que estamos agregando através da eletroquímica assistida de solo, tem os fenômenos biológicos, que nesse ponto estamos em fase de investigação também. Um outro trabalho realizado foi empregando processos oxidativos avançados pelo aluno do doutorado Isaías, meu aluno do programa de pós-graduação em Química, onde fizemos, então, uma análise
empregando eletrodos de ferro como ânodo, já que sabemos que nessa região terá um pH ácido, e a possibilidade de adicionar peróxido de hidrogênio como uma solução, um fluido, né, promover a formação de radicais hidroxilas e culminando, então, na degradação dos hidrocarbonetos totais de petróleo. Então, esse estudo foi feito, foi investigado também a adição de ácido cítrico no reservatório do cátodo, já que nós sabemos que nessa região há produção de íons hidróxidos, porque devido à redução da água, a fim de diminuir o pH e sistematicamente favorecer o transporte dos íons ferros, foi então proposto a adição de ácido cítrico, um ácido fraco, durante o processo. Então, esse é o resultado com a adição de ácido cítrico, né, nos reservatórios do cátodo, e esse aqui é sem adição do ácido cítrico. Então, nós observamos que o pH, ele, na região do cátodo, ele se mantém, região central e cátodo, ele se mantém relativamente equivalente, né, quando temos o ácido cítrico no cátodo, adicionado como fluido no cátodo. E o outro ponto que nós observamos, porque o nosso questionamento nós temos que favorecer o transporte dos íons ferros, porque se ele é precipitado, nós não temos a produção de radicais hidroxilas, temos que minimizar, então, aquele pH lá na região do cátodo. Então, avaliamos também o fluxo eletrosmótico, onde nós observamos que, com a adição de ácido cítrico, ocorre o favorecimento do fluxo eletrosmótico, ou seja, mais espécies estão sendo transportadas no solo, e, consequentemente, os íons ferros também têm menor impedimento durante o tratamento do solo. A permeabilidade eletrosmótica também, ela foi um parâmetro que foi condizente com o fluxo eletrosmótico, e já que fizemos uso de ferro, eletrodos de ferro como ânodo, também investigamos a perca do eletrodo, né? Então, nós observamos que quando tínhamos a diminuição do pH naquela região do cátodo, na célula, tínhamos, então, uma melhor liberação desses íons do ferro 2+, para o solo, culminando, então, aí, na melhor resposta para a degradação da matéria orgânica, né, dos hidrocarbonetos totais de petróleo. Então, aqui, gente, na realidade um balanço referente ao que ficou retido no reservatório do ânodo, do cátodo e no solo, né? Então, nós observamos, trazendo o nosso olhar para essas duas linhas, há uma melhor eficiência quando adicionamos ácido cítrico no reservatório do cátodo, um ácido fraco, né? Frente à remoção de hidrocarbonetos no solo, né? Então, aqui nós temos o que ficou retido, utilizando somente como fluido água, e quando passamos a adicionar, então, o ácido cítrico no cátodo, né, e promover a reação de Fenton, né, a geração de radicais hidroxilas, tínhamos, então, um favorecimento para a degradação dos hidrocarbonetos totais de petróleo. Então, diante de toda essa explanação, a perspectiva, né, de trabalhos futuros e o que vem sendo também reportado na literatura é a integração de tecnologias para tratamento de solo, a fim de minimizar custo, aumentar a eficiência, né, do processo. Então, aqui nós temos a utilização de painéis fotovoltaicos, barreiras reativas, nós temos também nos dedicado ao emprego de barreiras reativas a partir de resíduos da indústria, né, por processos adsortivos, ou processos também de oxidação e redução, eletrofitorremediação, eletrofluxing, né, por meio de uso de agentes extratores. Então, é importante indicar isso para que nós possamos chegar no nível sistemático operacional 9, né, de avanço tecnológico. Cabe salientar que a remediação eletrocinética ela é aplicada já em escala 9 de avanço tecnológico para a remoção de metais e alguns outros compostos. Contudo, existe ainda desafios
frente ao aquecimento do solo, à resistência durante o processo. Então, é necessário nós estudarmos sobre os parâmetros para otimização de todos os processos envolvidos durante a tecnologia de tratamento de solo, a fim de que possamos ter um avanço tecnológico. Nós já temos algumas tecnologias que apresentam altos valores de avanços tecnológicos, né, a eletrodesinfecção, eletrocoagulação, então, algumas tecnologias, e é importante também avaliar o controle dos mecanismos que causam desvantagem quando vamos para uma escala maior, né? Então, é importante isso. Um outro ponto que também temos trabalhado, mas não comentei aqui, é a utilização de sensores durante o processo de tratamento de solo. Então, a gente tenta fazer a quantificação de algumas espécies por meio de eletroanálises, né? Então, utilizando a eletroanálise para quantificação de contaminantes durante o processo. Eu gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora, parabenizar pelo evento que está sendo um sucesso, agradecer a todas as agências de fomento e universidades que colaboram, professores que colaboraram e colaboram conosco, e principalmente aqueles professores que fizeram parte, aquelas pessoas, né, que fizeram parte, direto ou indiretamente, da minha formação também. Eu gostaria de agradecer e deixar uma frase, né, é um momento difícil para todos nós, né, mas que tenhamos serenidade e positividade. Juntos podemos nos apoiar e superar essa crise que estamos vivenciando em vários âmbitos da nossa sociedade. Obrigada, e aqui é meu número, meu e-mail, e estou disponível para as perguntas, tirar dúvidas de vocês. Obrigado, professora Elisana, muito boa apresentação, né, e mostra como é importante realmente nós investigarmos né, as novas tecnologias de tratamento de solos, né, e águas. É um tema muito complexo, né, porque você mesmo demonstrou aí a complexidade, o quanto de variáveis em si, né, existe para poder desenvolver esses métodos de tratamento. Aí eu fiquei com uma dúvida, na verdade, é que quando você, né, faz a aplicação, né, tem o solo, que você mostrou, né, a figura em si, o sistema, com 2 eletrodos, né? Se há uma variação do pH, do anodo catodo em si, e foi feito algum teste de toxicidade com relação às plantas? Eu sei que tem as plantas de girassóis em cima, mas há uma taxa de crescimento próxima aos eletrodos que varia de acordo com a aplicação dessa polaridade? Ou não? Comparado com o meio, por exemplo, da célula? Sim, agradeço a pergunta. Na realidade, o que acontece? O crescimento das plantas, eu posso responder? Eu estou escutando, acho que... Perdão, deixa eu só... Pode. O crescimento das plantas próximo ao sano, os eletrodos, isso considerando em uma escala maior, é severamente impactado, principalmente pela variação do pH e pela variação de temperatura. Quando estamos falando desse processo eletroquimicamente assistido no solo, o próprio solo já tem uma elevada resistência, né? Por isso que temos que utilizar um fluido, a fim de minimizar. E o crescimento dessas plantas próximo a esses eletrodos é afetado, sim. No aspecto da toxicidade, não chegamos a fazer um estudo toxicológico, né, dessas plantas que foram, então, geradas. Esse é um ponto que estamos querendo fazer esse estudo, mas tivemos que parar um pouco esse tema, mas na realidade, investigar o quanto o parâmetro toxicológico, né, durante o processo, é na planta. Só que também eu quero indicar que o objetivo de trabalhar com o girassol surgiu da ideia da seguinte premissa: os girassóis são empregados para a produção de biodiesel, né? Então, nós tínhamos aquela ideia de
utilizar materiais que não fossem utilizados para consumo humano, e sim espécies que pudessem ser utilizadas para a geração de energia, né, que aí seria, na realidade, um objetivo que estamos buscando, chegar a um processo maior, a geração, enfim, de uma região onde consigamos produzir os girassóis, né, todo aquele ciclo dos girassóis, e principalmente avaliar se seria viável a produção de óleo a partir desses girassóis que são empregados durante a remediação. Então, a ideia do trabalho surgiu nesse caminho. Wagner, Ricardo, seu microfone está fechado. Desculpa, gente, acontece. Vamos lá. Eu posso parar eu continuo compartilhando ou vocês querem que eu pare? Pode tirar, professora. Pode tirar, não tem problema. Tem uma pergunta da... obrigado, tá, por responder. Tem uma pergunta aqui do Giovanni, Daniela da UFSCar. No solo, o pH na região do eletrodo permanece o mesmo, né? Por ser uma matriz mais complexa após a aplicação do potencial. E ele fala, os testes de toxicidade definem, de fato, que não formarão subprodutos tóxicos? Acho que você que respondeu, né? Então, como eu indiquei, na realidade, as plantas, a germinação das plantas é afetada ali próximo às regiões dos eletrodos, exatamente, por 2 parâmetros, mas o principal é o pH. No nosso sistema, por ele ser em escala laboratorial, não chegamos a visualizar a variação de temperatura, tá? E, consequentemente, na eletrofitorremediação, não observamos a formação de subprodutos. Avaliamos uma gama de hidrocarbonetos totais de petróleo, não chegamos a avaliar subprodutos, não chegamos a detectar, né, os subprodutos. Sim. Aí tem uma outra pergunta do LS Nano, da UFSCar. Na sua opinião, qual o maior desafio para o tratamento de resíduos hoje utilizando a eletroquímica? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que recai naquele último slide, né? Exato. A gente entender todos os parâmetros operacionais do sistema, no âmbito químico, no âmbito físico, no âmbito de engenharia, e aí nós já temos tecnologias eletroquímicas que já são empregadas a nível industrial. O grande desafio nosso é operacionalizar e entender esses parâmetros, né, para a operacionalização. Eu acredito que, além disso, o grande desafio é o consumo energético, né? Então, uma possibilidade que vem sendo apresentada pela comunidade científica é o emprego de energia renovável, energia eólica, energia fotovoltaica,